livro de Jó. Jó, capítulo 1, que diz assim o verso 1: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Podeis assentar. Meus irmãos, uma alegria a gente poder estar aqui nesta noite, nesse primeiro culto de ceia do Senhor do ano de 2025. Já estamos aqui em culto, desde o dia 2, mas hoje é o primeiro culto de ceia do Senhor. Queremos desejar um feliz 2025 a quem ainda nós não vimos. Que Deus venha abençoar os irmãos, as irmãs, com toda sorte de bênção. Eu quero dizer que nem sempre teremos notícias agradáveis e boas, mas o Senhor estará conosco em todos os momentos. Está aqui conosco o diácono Luiz. Eu quero louvar a Deus pela vida dele. Ele teve uma perca muito grande essa semana. Ele sepultou a sua esposa e ele está aqui. Que Deus lhe abrace, meu querido. Que Deus lhe abrace. Mulher, dá um abraço nele, representando toda a igreja. Que Deus lhe abrace. Não é fácil sepultar um pai, sepultar a mãe, sepultar um ente querido, um filho, esposa, esposo. Dói. Que Deus venha trazer consolo, força sobre a vida do diácono Luiz. Irmãos, nós estamos numa conferência a propósito, desde sexta-feira, né? E sabemos que tem muitos irmãos viajando, uns que já chegaram, outros que ainda vão chegar, mas queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos. Nós estamos então pedindo direção para Deus, para as nossas vidas, para entender e viver dentro do propósito dEle, porque nós fazemos muitos propósitos. O pastor Valdir até leu. Nós fazemos muitos propósitos, mas o que deve prevalecer, o que deve permanecer, é o propósito de Deus, é a vontade de Deus. Sabe, quando eu peguei Covid, os irmãos sabem que passei, mas aí depois veio outras situações. Mas teve uma situação, porque assim, as provações vão vindo na nossa vida, e ela não tende a vir menor. A tendência das provações é vir maior, não menor, das que já vieram. Então a tendência é vir coisas maiores, porém as vitórias também, a tendência é vir vitórias maiores. Você pode dar um glória a Deus? Diga para alguém do seu lado aí: aguenta firme, irmão, aguenta firme, irmã, aguenta firme, porque a tendência é essa, né, pastor? Vem lutas e vem provas maiores. Mas como assim? Irmãos, daí quando a segunda vez que eu fiquei internado, que os pastores me desceram dessa escada aqui, que eu perdi a força, começou em casa. Eu tinha que lecionar uma aula no Sebrae, e eu fui passar a camisa e atacou, e eu caí no chão, eu estava sozinho, e eu falei assim: Deus, me ajuda, eu preciso dar aula hoje, né? Daí consegui levantar e fui lecionar. Daí lá quando eu estava lecionando, a dor atacou. Daí eu pedi para sentar.
falei para os alunos, me atacou uma dorzinha aqui, mas era insuportável. E eu pedi para sentar, e dei a aula sentado. E eu orei e falei, Senhor, eu tenho uma reunião da diretoria à noite. Me ajuda a estar na reunião. E vim para a reunião. Só que quando eu fui levantar da cadeira, já não conseguia. E ali fui para o hospital. Irmãos, 59 dias num hospital. E ali eu pedi para Jesus me levar. Falei, Senhor, eu passei do Covid, mas isso aqui já está, eu não estava aguentando mais. Eu não conseguia pôr o pé no chão, a perna no chão. Eu não conseguia ir no banheiro, eu não conseguia tomar banho, não conseguia. Tudo era na cama. Você sabe que você ia depender de fralda, ter que fazer suas necessidades, ou alguém tem que levar você no banheiro. Quem nunca passou, que Deus venha te ajudar para nunca passar. Para nunca passar essas coisas. E eu falei, Senhor, me ajuda. Me leva, me guarda. Eu assisti nos cultos, eu falei, a igreja está bem. A igreja está bem, porque o povo gosta da igreja. O povo gosta de igreja. Então se um pastor vai, olha o tanto de pastor que tem. Glória a Deus. Olha o tanto de pastor que tem aqui. O povo gosta da igreja. E eu assisti nos cultos, eu falei, maravilha, a igreja está encaminhada. O que eu tinha que fazer, Senhor, de levantar liderança, de levantar pastores, o Senhor tem me ajudado a fazer, eu fiz. Então o Senhor pode me guardar. Só que, por que eu estou dizendo isso? Que o que prevalece não é as minhas vontades, não é as tuas vontades. Por mais que você entrou nesse culto aqui dizendo, Senhor, eu já não estou aguentando mais, eu não sei o que vai ser. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, eu não sei se vai te alegrar ou te entristecer, mas se Deus souber que você aguenta mais um caldinho, Ele vai permitir você enfrentar, porque ainda tem mais um caldinho que Ele sabe que você aguenta. Pergunta aí para o irmão que está do seu lado, será que você aguenta mais um caldinho? Será que você aguenta mais um caldinho? Vocês lembram que eu já disse aqui, que o pastor Jonas Pires, não sei se o pastor já conhece o pastor Jonas Pires, ele estava pregando dizendo que ele parou para tomar caldo de cana, o presbítero Paulinho, o presbítero Cláudio, e ele parou, e estava vendo o carrão dele, parou e o homem pegou a cana e passou. Ele deu glória, e saiu aquele caldo gostoso. Mas daí o homem pegou a cana e dobrou, e passou. Daí ficou só o bagaço. Daí o homem pegou o bagaço do bagaço e passou de novo. E o Senhor falou, está vendo? A cana aguenta, e você vai aguentar também. Então, irmãos, o Senhor sabe até onde eu aguento. A partir do momento que eu não aguento mais, Ele também sabe. E Ele não vai nos provar além daquilo que nós não podemos suportar. Ele não vai nos provar além daquilo que nós não podemos suportar. Então, quando nós olhamos aqui para a história de Jó, Jó é uma vítima de um tratamento que para muitos, quando nós olhamos, um homem íntegro, um homem honesto, um homem fiel, um homem temente a Deus, e nós falamos assim, isso é injusto. Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas, para algumas situações e falamos, mas ele não merece, mas ela não merece, ela não merece estar enfrentando essa situação, esse irmão não merece estar enfrentando essa situação. Porém, mesmo diante da adversidade na vida que veio sobre Jó, tem uma coisa que é extraordinária, que ele manteve-se íntegro, mesmo na dor. Ele se manteve íntegro, ele continuou honrando a Deus com a sua vida, com a sua persistência, de confiar em Deus, de manter a sua integridade, não só na prosperidade, mas também no momento de dor, no momento de luto.
no momento de perca. Olha o diácono Luiz aqui, ele sepultou a sua esposa quarta-feira, e hoje ele está aqui. Ou seja, Jó, mesmo diante das fatalidades da vida, mesmo sofrendo ataques devastadores na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, na vida emocional, na sua saúde, ele se mantém firme, ele se mantém fiel. Jó, ele soube lidar com os sofrimentos aos quais muitos de nós não conseguimos, nem ousamos imaginar. E eu vejo que muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos e falamos assim: Senhor, eu quero ter a paciência de Jó. Senhor, eu quero ter a paciência de Moisés. Senhor, eu quero ser usado como Paulo. Senhor, eu quero ser usado como Pedro foi. Senhor, eu quero governar como José governou. Segura isso aí, já vamos chegar lá. Essa persistência de Jó, muitos anos, tem passado muitos anos, e ela nos ajuda a entender melhor o nosso Deus e a nós mesmos. Sabe, irmãos, Jó é um autêntico herói, porque ele não congregava só quando as coisas estavam boas. Jó, quando ele estava na prosperidade, ele entrava no seu aposento, os filhos dele estavam fazendo festa, e depois ele orava e falava: Senhor, se porventura algum filho meu pecou, falou alguma coisa, perdoa eles. Então ele orava na bonança. E depois Jó está ferido, falido, arrasado, caluniado, e mesmo assim ele se manteve firme no propósito. Mesmo falido, ferido, arrasado, sabe, caluniado, ele se mantém firme em um propósito. Diante das adversidades da vida, Jó, ele consegue tirar força da fraqueza, ele consegue tirar força da dor, e dizer uma palavra tão profunda, que eu gostaria que você repetisse para alguém do seu lado. Diga aí para alguém que está do seu lado assim: Jó, o que ele disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Você crê nisso? Jó, mesmo falido, mesmo arrasado, mesmo ferido, ele consegue tirar dor da fraqueza. Ele consegue tirar dor, sabe, tirar força dessa fraqueza, desse momento de dor. Jó, lá no capítulo 1, ele rasga o seu manto, e ao rasgar o seu manto, ele está anunciando que a dor era muito grande, que a dor era tipo insuportável, insuportável. Era a ação de um homem angustiado. E isso é usado várias vezes no Antigo Testamento para retratar uma tristeza. E eu fico imaginando, presbítero João Bonaldo, Satanás, que ele é um aproveitador de oportunidade, e ele se aproveita desses momentos de vulnerabilidade. E eu fico imaginando ele falando com os demônios, falando: agora nós vamos ver quem é Jó. Daí os demônios falaram assim: mas você sabe que ele é queridinho do pai. Daí Satanás então, daí o pai pergunta para ele: de onde vens? Ele: de rodear e de passear a terra. Daí Deus conhece tudo, fala: viste lá meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus. Daí Satanás: é só porque ele tem tudo. Daí Deus então permite Satanás
Daí Satanás então fica imaginando, e agora? Agora Jó vai recuar, agora Jó vai parar, agora Jó não vai mais dar glória a Deus, agora Jó não vai mais adorar, não vai mais exaltar. Porque tem gente assim, irmão, que ele só glorifica se ele está alegre, ele só levanta a mão se ele está alegre, ele só vem para a igreja se ele está alegre. Se ele está triste, ele não dá glória, ele não... Irmãos, se não der para dar glória, pelo menos chora, ou diz ai. Mas deixa eu te dizer aqui, teve um homem que ele estava muito triste, o nome dele é Neemias. Ele estava muito triste em saber o que estava acontecendo com seus irmãos e com a sua pátria, e mesmo assim, ele pegou o vinho. Vinho significa o que na Bíblia? O que significa vinho? Alegria. Neemias estava o quê? Triste. Vinho significa alegria. Mas Neemias estava? Então tu é o rei. Tu é o rei. Faz postura de rei aí. Não, fica sentado. O rei fica sentado. Eu fico de pé. Tu é o rei. Eu estou muito triste. Muito triste. Mas mesmo triste, Neemias estava levando o que ao rei? Alegria. Quem está entendendo o mistério, irmão? Estava levando alegria ao rei. E veja só, mesmo triste, Neemias estava levando alegria ao rei. Em contrapartida, enquanto Neemias levou alegria ao rei, o rei perguntou: por que está triste o teu semblante? Quando você se preocupa em levar alegria ao rei, mesmo triste, o rei se preocupa com a sua tristeza. Quem pode dar um glória ao nome de Jesus? Então, quando você entrar na casa de Deus, mesmo muitas vezes angustiado, mesmo muitas vezes, sabe, abatido, tome uma decisão na sua vida. Sabe de uma coisa, Satanás? Você não vai me impedir de glorificar e de exaltar o nome do Senhor, porque é Ele, para Ele é a honra, é a glória e é o louvor. Deixa eu pegar o vinho de volta. Você já tomou? Não, pode tomar, pode tomar. Não, fica à vontade. A Bíblia diz: quem dá um copo d'água tem galardão. Então, deixa eu te dizer uma coisa aqui. A bênção, os problemas, eles começam a nos atingir quando as posses nos possuem. As posses nos possuem. Quando o carro nos dirige, quando um cargo nos dirige, quando uma casa nos dirige. As coisas nunca possuíram Jó. Esse homem suportou de forma heróica, porque ele aprendeu a viver debaixo dos propósitos de Deus. Sabe, Jó, deixa eu te trazer um resumo aqui. Ele teve feridas inflamadas e úlcera. Jó, ele teve uma coceira persistente no corpo. Uma coceira persistente. Ele teve uma alteração degenerativa da pele, uma desfiguração. Jó, ele sofreu perda de apetite, ele não tinha mais vontade de comer. Jó, ele teve medo, ele teve depressão. Jó, ele teve feridas purulentas que coagulavam, partiam-se e vertiam pus no seu corpo. Chegou um momento que ele não conseguia mais se coçar apenas com os dedos, com as unhas. Ele precisava pegar um caco para se coçar, porque apenas com a mão não era suficiente. Ele precisava de um caco para coçar as pernas, para coçar a nuca, para coçar as costas, para coçar o seu braço. Jó, ele começou a ter vermes que se formavam nas próprias feridas. Os bichos estavam comendo Jó ainda vivo. Jó, ele estava apodrecendo vivo. Ele cheirava mal. Quando ele abria a boca, cheirava mal. Só de chegar perto dele, o corpo dele exalava mau cheiro, de podre.
podre, pessoa podre. Ele estava com dificuldade em respirar. Ele teve escurecimento das suas pálpebras. Ele teve perca de peso. Ele começou a ter uma dor constante, dia e noite. Ele já não estava dentro da sua casa. Ele estava fora de casa, isolado. A dor de Jó era tão profunda, tão grande, que os amigos dele vieram vê-lo, sentaram em volta dele e ficaram 7 dias sem falar uma palavra, olhando para Jó, lamentando aquela dor e tentando entender o porquê um homem que se dizia justo estava passando um processo tão doloroso. Ele teve febre alta, ele tinha calafrios, ele teve delírio, ele teve insônia, ele teve a rejeição dos amigos. E isso não durou dias, durou meses. Jó, ele tornou-se a personificação da miséria. A personificação da miséria. Ele perdeu 10 filhos. Ele perdeu seus bens. Ele perdeu suas posses. Mas mesmo assim, ele continuou mantendo a sua integridade, a sua fidelidade. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja. O que é igreja? Um dos propósitos da igreja é adoração. A igreja foi chamada para adorar, independente do que você está passando. Val, cadê o microfone para o Val aqui? Um microfone para ele. Aquele louvor que você cantou de manhã, fica de pé aí, soldado. Não, vem aqui, sobe aqui. A igreja foi chamada para adorar, independente da situação. E eu quero te convidar neste momento, sentado, vamos adorar. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Feche os seus olhos agora. Nós fechamos nossos olhos para glorificar o Rei Jesus. Nós fechamos nossos olhos, oh, glória, para glorificar o Rei Jesus. Nós fechamos nossos olhos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Erga suas mãos agora. Levantamos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei
Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus Senhor. Adorai ao Rei Jesus Senhor. Oh, glória! Quem pode dar um glória ao nome de Jesus? Independente da sua situação, nós vamos adorar. Igrejas crescem em força por meio da adoração, porque na adoração nós não estamos exaltando ao homem, mas exaltando a Deus. Apesar que tem muitos louvores que exaltam o outro, né? Tipo, eu vou estar no palco, você vai estar lá embaixo, não sei o quê, mas deixa isso para lá. Olha esse louvor que bonito, que exalta a Deus, que adora a Deus. Daí, outro propósito da igreja é a comunhão. Igrejas crescem em calor por meio da comunhão. Quando nós temos comunhão, nós conseguimos olhar um para o outro, ter comunhão com o irmão, com a irmã. Igual quando eu canto aquele corinho, daí eu quero que você faça com pelo menos 3 pessoas. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho, pelo menos 3 pessoas. Vai, irmão, pelo menos 3 pessoas. Eu sinto em você. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz. Você é meu irmão. A igreja cresce por meio do ministério. Igrejas crescem em abrangência por meio do ministério. Por isso, se o ministério que Deus tem dado a vocês não for usado, a engrenagem não funciona perfeitamente. Então todos aqui, todos nós, e não só no púlpito, mas na nave da igreja, nós precisamos usar, sabe, o ministério que Deus nos deu. Porque uns foram chamados como profeta e precisa na igreja, outros foram chamados para louvar, outros foram chamados para pregar, outros para administrar, outros para evangelizar, outros para ser usado em curas, em maravilhas, e assim vai. Então o ministério, as igrejas crescem quando cada um exercita o seu ministério. Exercita o seu ministério. Nós precisamos exercitar. E você vai vindo na igreja e Deus vai revelando para você o que Ele te deu. Ele vai revelando para você o que Ele colocou na sua mão. Muitas vezes você está vindo na igreja e perguntando: Deus, o que é que eu fui chamado para fazer? Continua vindo, porque Deus vai revelar. Deus vai te trazer essa clareza, mostrar para você: você foi chamado para isto. Você foi chamado para isso. Igual eu tentei tocar teclado, eu tentei tocar guitarra, eu toquei melofone. Muita gente nem sabe aqui o que é melofone, mas eu toquei melofone, eu toquei trompete. Eu fui maestro do coral e depois eu falei: eu vou voltar a tocar trompete de novo. Daí eu não consegui tocar nenhum instrumento. Da guitarra eu não saí do dó, ré, mi. Eu não sei fazer outra nota, a não ser dó, ré, mi. Daí eu falei: não, vou voltar a tocar trompete. Tinha tocado muitos anos melofone, falei: agora eu vou tocar trompete. Daí comprei um trompete, o Silvano tocava, o Marcos, o Eliel, trombone.
Daí fui lá, comprei outro trompete novo, dourado, igual esse do irmão Euclides. Comecei a tocar, fui trabalhar de servente de pedreiro, caí da escada e arrebentei a boca. Daí eu comecei a entender. Daí eu fui, passei no médico, o médico falou, a idade que você está, não vai nascer outro dente aí. Daí teve que remendar, colocar um outro pedaço aqui, e falou, eu não sei se você toca um instrumento, mas você não pode tocar mais, porque toda vez que você tocar, daí nós é vaidoso. Daí falei, não vou tocar mais trompete. Daí o Senhor foi me empurrando. Foi me empurrando. Então muitas vezes nós não entendemos. Você vai vendo as coisas e você quer tentar. Eu disse aqui do missionário Albert Edward Mundy. Ele estava na Inglaterra. E ele sentiu uma chamada. E ele com mais 4 jovens começaram a evangelizar o sul da Inglaterra. Daí ele casou e Deus começou a chamar ele e mostrar o Brasil para ele. E ele então foi conversar com a esposa não, para lá esse país aí eu não vou não. E ele sofreu um acidente com uma serra. Depois ele sofreu outro acidente. Depois ele caiu do cavalo. Daí a esposa dele falou, vamos para a obra. Então, até quando você vai esperar acontecer coisas piores para você se posicionar? Se posicionar. Porque Deus espera da minha parte e da sua posicionamento. Posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Deus começa a nos dar sinal. E presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Tem muita gente que não está vivendo o que Deus projetou. Olha só. De repente você está reclamando, mas já era para você estar num patamar extraordinário que Deus projetou para você, mas você ainda não está lá. E eu vou te mostrar por quê. Primeiro, quando Deus fala com você uma vez, é direção. Repete comigo, direção. Agora fala para quem está do teu lado aí. Deus está te dando direção. Maravilha. Daí vem um pregador aqui e fala assim, não sei para que mandar esse negócio de perguntar. Vai falar isso lá na sua igreja aqui, deixa eu perguntar para o povo. Daí, quando Deus fala com você 2 vezes, quando Deus fala com você uma vez, é direção. Quando Deus fala com você 2 vezes, é confirmação. Não é assim que a gente faz? Deus, se é tu mesmo, fala mais uma vez. Até um carro para na sua frente e Deus fala com você. Que daí você fala, Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, se o Senhor está nesse negócio, fala comigo que o Senhor é fiel comigo. Daí você está indo lá para abastecer o carro de gasolina, daí o carro que está na sua frente está com adesivo, Deus é fiel. Mas a gente é tão ruim, que daí a gente pede a terceira. Então a primeira vez que Deus fala contigo é direção. A segunda vez que Deus fala contigo, fala para quem está do teu lado, é confirmação. Então fala aí para essa pessoa, você já tem a direção e você já tem a confirmação. Você está esperando o quê? Se der para dar glória, dá. Se não dá, chora. Se não der para dar glória, tem que chorar, irmãos. Deus deu direção. Daí você ainda está duvidando. Daí Deus deu a confirmação. Agora presta atenção nisso aqui. Quando Deus fala 3 vezes ou mais, presta atenção nisso. Significa que você já deveria estar lá na frente, vivendo o que você ainda está duvidando. Ou seja, quando Deus precisa falar com você 3, 4, já era para você estar vivendo lá na frente, mas você não se posicionou. Então vamos repetir mais uma vez. Fala para alguém que está do seu lado aí, se posicione nessa noite, porque você vai viver o que Deus projetou para a sua vida. Agora dá um glória a Deus, irmãos, dá um glória a Deus. Então Deus fala com uma vez com você é direção. Deus fala com você 2 vezes é confirmação. Agora quando Deus precisa falar 3, 4 vezes, já era para você estar lá.
Já era para você estar lá. Você sabe que uma pessoa, eu congrego aqui, pastor Juraci, desde os 2 anos de idade. Que minha mãe veio para a igreja em 1980. Eu tinha 2 anos de idade. Hoje eu tenho 46. Então 44 anos na mesma igreja. Eu nunca saí daqui. 44 anos na mesma igreja. E quando Deus me levantou como pastor, uma pessoa chegou em mim e falou assim: você sabe que era eu para ser o pastor dessa igreja? E essa pessoa congregou aqui, saiu daqui, sabe, ficou fora, desviou, afastou, daí voltou em uma outra igreja aí, e ainda veio falar isso aí para mim. E sabe o que eu falei para ele? Falei, é verdade. E era para mim ser seu secretário. E é verdade, porque ele já estava aqui faz mais tempo que eu. Então era para ele ser o pastor e eu ser o secretário dele. Mas não teve o quê? Posicionamento. Ou seja, a pessoa não se posiciona, o que Deus está falando aqui, daí já era para ela estar lá, igual tem pessoa aqui que já era para estar no altar, ainda não é um pastor, porque não se posicionou. Ainda não é um obreiro, porque não se posiciona. Igual a igreja fala, vem fazer teologia. Ah, que fazer teologia? Deus está falando, vou te levantar como obreiro. Quando Deus começou a falar comigo em 94, em 95 eu estava fazendo teologia. Em 95 eu fiz teologia. Eu fiz 6 cursos de teologia. Modesta parte, então para me engrandecer. 6 cursos de teologia. Mas Deus começou a falar comigo, eu falei, quer saber, eu já vou me preparar. Você está se preparando? Deus está falando que vai te levantar como pregador. Você está lendo a Bíblia? Deus está falando que vai te usar. Você está orando? Você está meditando na palavra? Ou seja, já era para você estar lá. Você ainda está no zero, porque não se posiciona. Primeiro culto de ceia do ano. No final do ano aqui vai ter fogo puro aqui. Gente inspirado, formado, cheio de Deus, cheio da graça. Porque se posicionar hoje. Se posicionar. O reino quer pessoas que se posicionem. Pessoas que se posicionem. Quando eu estava liderando aqui a mocidade, daí um obreiro saiu da igreja dele, e ele abriu uma igreja, e ele foi lá na minha casa, era solteiro, e ele disse assim para mim, vem congregar comigo, eu sou de uma igreja grande, importante. Aliás, esse é o primeiro. Eu sou de uma igreja grande, importante, e eu já vou te levantar como diácono. Vem congregar comigo. Fui orar. Deus falou para mim ficar quieto. Daí um outro abriu uma igreja. Daí ele foi lá na minha casa e falou assim, Deus falou comigo. Eu falei, rapaz, que maravilha. E o que Deus falou contigo? Aí ele falou para mim que você é o segundo. Que era para mim ser o segundo dele. Falei, rapaz, a segunda cadeira é minha? Falou, Deus falou comigo, que a segunda cadeira você vai ser o vice-presidente. Falei, rapaz, eu não sou nem cooperador, já ia ser vice-presidente. Coisa boa, né? Nossa, de membro pular para vice-presidente. E eu falei, Deus, acabei de receber um convite aí. Daí o Senhor falou, fica quieto. Daí ele voltou na minha casa, lá no portão da minha casa. Dele, já passou uma semana, vim aqui perguntar se você vai comigo. Eu falei, não vou. Ele, como assim? Eu falei, não vou, Deus não falou comigo. Ele falou, mas eu sou profeta. Deus falou comigo. Eu sou profeta. Eu falei, então, mas nós não estamos no tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça. O mesmo Deus que fala com você também fala comigo. E ele não falou comigo, e eu vou ficar no meu lugar. Daí lá no portão, o pastor Juraci, ele abriu a boca e falou assim para mim, presbítero Paulinho, você nunca vai ser ninguém na vida. Você nunca vai ter um cargo eclesiástico na sua vida. Você nunca vai prosperar como obreiro, porque você não está dando ouvido à voz do profeta. E aquilo me perturbou, sabia? Aquilo me perturbou por alguns dias. Porque lançou palavra de maldição na minha vida. Ele era um pastor. E ele olhou para mim e falou, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ser um obreiro, você nunca vai prosperar, você nunca vai ter nada na vida. Graças a Deus que eu casei. Uma esposa bonita, tenho 2 filhos, um está ali, o outro está aqui. Isso para mim já é a maior vitória.
já é a maior vitória, né? Casei, tenho 2 filhos e já é a maior vitória. Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: toda palavra de derrota ou de maldição que alguém anos atrás lançou sobre a tua vida, como ministro do Deus Altíssimo, eu repreendo nesta noite, em nome de Jesus. Eu ministro prosperidade e bênção na tua vida. Que toda palavra de derrota, de maldição, toda palavra que alguém está jogando, toda praga, toda obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu lar, contra o seu casamento, está destruído, em nome do Senhor Jesus. Receba a vitória, em nome de Jesus. E a igreja, ela foi chamada para isso, para crescer, para ser usada, exercer os seus talentos. E nós não estamos aqui para ministrar maldição, mas ministrar bênção. Porém, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. A palavra de Deus, ela tem que ser ministrada. E eu vou finalizar. Tem bastante coisa, mas eu preciso finalizar. Mas eu quero finalizar dizendo: se você não está aguentando o processo, cuidado com o que você está pedindo. Depois dos processos que eu tenho passado e que eu venho passando, eu tenho mais cuidado nas minhas orações. Porque o tempo todo eu ficava falando: Senhor, eu quero experiência. Senhor, eu quero ter experiência. Senhor, eu quero ter experiência. Ou seja, eu ficava pedindo isso. Hoje deixa Deus dar. Deixa Deus dar do jeito dele. Por quê? Não tem como chegar num propósito sem passar pelo processo. Diga para quem está do teu lado aí: não tem como chegar num propósito sem passar pelo processo. Agora diga bem forte assim para ele: aguenta, irmão, aguenta, aguenta. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Daí você diz: ah, mas eu quero ser governador. Quer mesmo? Quer mesmo? Ah, eu quero ser como José, eu quero ser governador. Será que você aguenta passar 13 anos na prisão, abandonado, caluniado, esquecido, vendido, rejeitado pela família, rejeitado pelos irmãos, rejeitado por todo mundo? Nós somos uma geração muito murmuradora. Nós somos uma geração que murmuramos. Nós murmuramos se o culto não sair do nosso jeito. Nós murmuramos se não tiver uma oportunidade. Nós não murmuramos se o meu grupo não cantou. Nós murmuramos se o culto passar 5 minutos. Nós murmuramos por coisas tão ilusórias, passageiras, banais. Nós somos uma geração de murmuradores. Nós somos uma geração de que não estamos aguentando a pressão. Nós somos uma geração que queremos que Deus fique falando: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Me explica. Ó Pai, me explica. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus fizer, Ele continua sendo. Se Ele não fizer, Ele continua sendo. Se Ele fizer, nós vamos adorar. Se Ele não fizer, nós vamos. Pouca gente disse, eu vou repetir. Se Ele fizer, nós vamos. E se Ele não fizer, nós vamos. Oh, glória. Deus não deve ficar dando explicação para mim nem para você. Se Ele quiser dar, Ele vai dar. Se Ele não quiser, Ele não vai dar. Nós queremos explicação de tudo. Eu lembro que um dia, no dia 1º de janeiro de 2019, eu fui abastecer o carro, com a mala dentro do carro, com tudo dentro do carro, para ir viajar.
E eu fui abastecer o carro. E quando eu saí do posto de gasolina, eu bati o carro. Acabou com a frente do carro. Eu pus a mão na cabeça e falei, meu Deus, por que, Deus? Por quê? Tipo, me explica, Deus, por que isso está acontecendo? Então nós queremos que Deus, tipo assim, me explica, Deus. E o Senhor falou, eu não tenho que te dar satisfação. Lá na frente você vai entender. Então, aprenda a descansar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Deus é soberano, Ele é dominador, Ele está no trono, Ele está no controle, Ele está na direção, Ele está controlando tudo, a sua vida pertence a Ele. Ele não abre mão de você, Ele não abre mão de você por nada. Ele não vai abrir mão de você, da sua história, da sua casa, da sua família. Fica tranquilo, descansa no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor te mandar ir para a direita, vai para a direita. Se o Senhor te mandar ir para a esquerda, vai para a esquerda. Não murmure, não reclame. Apenas faça o que Ele está pedindo você para fazer. Pastor Daniel falou que Deus tinha falado com ele, falar com uma irmã. Ele ficou pensando, daí Deus levantou outra e falou. Deixa eu te dizer uma coisa. Algumas oportunidades elas vêm, passam, e algumas elas retornam novamente. Mas tem oportunidade que nunca mais volta. Então, se a oportunidade está vindo para a sua vida, aproveita. Se a oportunidade está vindo para a sua vida, aproveita. Aproveita as oportunidades. Porque muitas vezes elas vêm e não voltam. Elas vão embora. Então entenda uma coisa. Abraão falou, Deus falou para Abraão, ó, aparta-te de Ló. Daí Abraão chamou a Ló. E falou assim para Ló. Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Dá para entender? Abraão, ele era o mais velho. Ele tinha o direito de escolher. Mas ele deu a oportunidade para Ló escolher. Porque a bênção não estava no local. A bênção estava na pessoa. Estava em Abraão. E onde Abraão pisasse, Deus estaria pisando também. Daí quando Ló olhou uma campina verdejante, e a outra que, daí Ló falou, eu quero aquela campina. Daí Abraão o abençoou e deixou ele ir. E Abraão seguiu para o outro caminho. Mas Deus foi abençoando o caminho de Abraão. Então, qual é o caminho que Deus está te chamando para seguir? Qual é o caminho que Deus está te levando para ir? Onde Deus quer que você se posicione? O ano está começando. E eu estou trazendo uma mensagem de reflexão. Onde Deus está te chamando para se posicionar? Aonde? É na sua vida espiritual? É na sua vida familiar? É no seu devocional? É na leitura da palavra? É na oração? É na comunhão? É no discipulado? É no ministério? Aonde Deus está te chamando para melhorar? Aonde Deus está te chamando para você se posicionar? Para você tomar uma posição? Veja, Ele quer levantar. Ele quer levantar aqui ministérios profundos, extraordinário. Deus não quer que você fique mais na superficialidade. Ele quer levar pessoas aqui a mergulhar em águas profundas. Deus quer te levar a mergulhar em águas profundas. Deus quer voltar. Ele quer que você volte a ter alegria de falar em línguas estranhas. Você tinha alegria de falar em línguas. Não tinha ambiente, não tinha lugar.
Deus te tomava, Deus te usava, você tinha alegria de cantar em línguas, de orar em línguas, e você parou. Precisa se posicionar. Quando? Amanhã? Não, é hoje. Voltar a falar em línguas. Sabe, tinha um advogado da igreja que ele ficava reparando todo mundo. E ele falava, olha aquele ali, nossa, olha aquele ali, como falem, nossa, eu não quero ser batizado assim não, olha aquele ali, e um pulava, outro levantava a mão. Quando Deus batizou ele com o Espírito Santo, ele foi o que mais pulou dentro da igreja. E ele vinha até o púlpito, rodava, descia, ia do lado de fora, voltava. Depois alguém mostrou a filmagem para ele e falou, sou eu. Deus quer te envolver. Deus quer te voltar a dar a alegria da salvação, a alegria de congregar, a alegria de fazer a vontade dEle, fazer o querer dEle. A igreja precisa fazer discipulado, a igreja precisa fazer evangelismo, a igreja precisa celebrar a presença de Deus em adoração, a igreja precisa comunicar a palavra, a igreja precisa trazer a família, a comunhão, a igreja precisa ajudar o povo de Deus a crescer através do discipulado, a igreja precisa demonstrar o amor de Deus através do ministério. E, para finalizar, deixa eu correr aqui, só para mim te mostrar, isso aqui, ó. 3 coisas que devem ser multiplicadas na vida do crente. 3 coisas que devem ser multiplicadas na sua vida. Está na carta de Judas, o versículo 2. Em casa você leia. 3 coisas devem ser multiplicadas na vida de todo crente. Diga assim, primeira, diga assim, misericórdia. Agora diga para quem está do teu lado, que a misericórdia seja multiplicada na tua vida. O que é misericórdia? É compaixão. É compaixão da dor alheia. Quem tem misericórdia, ajuda mais. Quem tem misericórdia se compadece. E na carta de Judas, o versículo 2, está falando, seja multiplicada sobre a vossa vida a misericórdia. Os crentes, nós precisamos ter misericórdia. Precisamos aprender a ter misericórdia. Sabe, quando eu operei da coluna. E eu fui para um quarto. E quando eu cheguei nesse quarto, estava um rapaz, um senhor, que nós se tornamos amigos. Todo dia nós se falamos. E ele estava numa cadeira de roda. E eu vi a cadeira de roda e ele deitado. E eu operado. Mas daí o médico veio, a fisioterapeuta veio, eu levantei, já fui caminhar. E eu vi ele lá, tranquilo. Falei, o senhor está bem? Ele falou, não estou bem. Falei, o que aconteceu? Ele, uma infecção. Tudo bem. E eu olhei a cadeira de roda, mas fiquei sem graça de perguntar. E ele lá deitado. Daí, ele não foi tomar banho, porque não veio ninguém. Eu falei, o senhor não vai tomar banho? Ele falou, não, hoje não. No outro dia, ele não levantou da cama. Eu falei, meu Deus. Falei, e o que te trouxe aqui foi só essa infecção? Falei, é uma infecção muito grave e tal. Falei, mas decorrência de alguma coisa? Ele falou, desde que eu sofri um acidente, eu sofri um acidente de moto e fiquei tetraplégico. Então eu dependo de alguém o tempo todo. E para prejudicar um pouco mais, a minha companheira, mês passado faleceu. A minha dor até sumiu. A minha dor até desapareceu. Ou seja,
A misericórdia, muitas vezes você não sabe a dor do outro. Você só olha para a sua dor. Você acha que a sua dor é a maior do mundo. Deixa eu te dizer, tem gente com dor maior que a sua. Tem gente com dor maior que a sua. Nós estamos aqui. Mas tem gente, Diácono Luiz, está com uma dor maior que a nossa. Ele enterrou a esposa. Tem gente com dor maior que a sua. Então aprenda a ter misericórdia. Aprenda a ter sensibilidade. Acabar o culto, dê um abraço no irmão Luiz. Tenha misericórdia. Um abraço é ter empatia. É ter empatia da dor alheia. Não foi você que perdeu, foi ele. Mas vem aqui, meu irmão. Vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Você não tem palavra, só dê um abraço. Empatia, igreja. Misericórdia. Tem gente que não vai em velório. Cuidado, amanhã você vai morrer. Vai ficar sozinho lá. Empatia pela dor dos outros. Empatia. Empatia. Você não sabe o que a pessoa está passando. Quantos cultos eu tenho estado aqui? Eu estava tomando 16 comprimidos. 16 comprimidos, sabe o que é isso? 16 comprimidos que mexe com o humor, mexe com o nervo, mexe com tudo. Empatia, vamos ter mais empatia. Muitas vezes tem pessoas no nosso meio que estão com tumor, mas ninguém sabe, ele não quer falar para ninguém. Tenha empatia. Tem pessoas que muitas vezes no nosso meio apanhou do marido, mas não quer falar para ninguém. Tenha empatia. Tenha misericórdia. Tem mãe que muitas vezes tomou um tapa da filha na cara e veio para o culto de ceia. Tenha empatia. Tenha empatia. É por isso que Judas, então, falando na carta dele, que seja multiplicada na sua vida, na nossa vida, a misericórdia. Nós precisamos aprender a ter misericórdia. Segundo, o que nós precisamos aprender a ter? A ter e multiplicado na nossa vida a paz. Precisamos ter paz. E para finalizar, o que precisa ser multiplicado na nossa vida? O amor. A igreja precisa ser mais amorosa. A igreja precisa ser mais amorosa. A Bíblia diz assim, que o que deve crescer e permanecer entre nós, dentre várias coisas, é a caridade, é o amor. A igreja precisa ter mais amor. Então a igreja precisa ser multiplicada na vida dos crentes, a misericórdia, a empatia. Precisa ser multiplicado na vida da igreja, a paz com os irmãos, a paz, ser mais tolerante. E precisa ser multiplicado na igreja, na vida da membresia, o amor. Nós precisamos ter mais amor. Amor para com as pessoas. Empatia. Olhar para as pessoas e ter amor. E ter misericórdia. E ter respeito. Você não sabe a dor daquela pessoa. Você não sabe o que aquela pessoa está enfrentando. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Você não sabe as dívidas que aquela pessoa tem. Você não sabe como está a cabeça daquela pessoa. Você não sabe que alguém veio lá na casa dela, hoje no culto de ceia, fala, e aquela dívida? Você precisa me pagar. E Satanás então ficou acusando, você vai fazer o que no culto de ceia? Porque ele é um aproveitador de oportunidade. Ele quer aproveitar das acusações, das vulnerabilidades, para te desgastar, para dizer que você não é o escolhido. Mas Deus vem aqui te dizer nessa noite, eu não abro mão de você. Vamos nos colocar de pé, minha irmã, vem louvar. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado? Vamos louvar a Deus juntos? Vamos orar juntos neste momento.
Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Aleluia.